Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Poderia estar melhor, não é verdade? Eu sei disso. Hoje é dia 23 de maio, eu dei uma paradinha aqui nos meus afazeres para conversar um pouquinho com vocês. E eu espero que quando esse vídeo chegar até você, que você também consiga parar um pouquinho para refletir comigo algumas coisas. Como que tá sua cabeça no meio de toda essa confusão, no meio dessa pandemia, desse isolamento social? Porque basta 5 minutinhos de televisão para a gente ser bombardeado de informações. Pessoas morrendo, pessoas desesperadas, pessoas chorando, o número de mortos crescendo, não é verdade? Gente morrendo com falta de ar, sabe? Pessoas solitárias, respirador que não chega, briga política. Gente, que coisa! E você vê pessoas em depressão, violência doméstica, sabe? Você sai um pouquinho na rua, você vê pessoas respeitando, outras não. Como que você vai parar um país se grande parte das pessoas não querem parar? Eu entendo. Muita gente está passando fome, mas muita gente está viajando, está achando que está de férias. Então é o desespero, né? Basta você olhar para o lado para você ver tudo que se transformou esse vírus. Se transformou realmente numa verdadeira guerra. Daí você abre o seu celular, você está sendo bombardeado também de mensagens. Eu tenho um grupo aqui no condomínio do prédio e são pessoas falando, dando a sua opinião, e aí outro xinga e o outro, sabe? Na realidade está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco, enfrentando uma tempestade, onde o capitão e a tripulação pegou todo mundo de surpresa. Ninguém sabe direito o que fazer. A realidade é essa. E aí com isso, né, ao invés de ser só um vírus, e eu não estou diminuindo a gravidade desse vírus, esse vírus ele se transformou numa guerra. As pessoas falavam, é uma gripinha, não vamos comparar o Brasil com outros países, e agora? Olha que situação nós chegamos. Daí você olha do outro lado, você vê profissionais dando a vida deles, arriscando a vida deles pelas pessoas, sabe? Sacrificando a própria família para ajudar o próximo. E no meio de tudo isso, sabe? Poxa, a gente acaba julgando, acaba falando, né? Porque dependendo da informação que chega, você explode, você fala, meu Deus, a gente fica inconformada, aí daqui a pouco a informação muda. Aí eu falei, olha, sinceramente, eu não vou, eu só quero observar, sabe? Porque não adianta a gente falar, porque a gente só tá sabendo o que tá passando na TV, a gente não tá sabendo o que tá passando na cabeça, no coração, seja do político, seja dessas pessoas que estão sofrendo. Gente, eu quase nem tô vendo TV. Não é porque, não vou ver, eu não quero, eu não tenho vontade. Eu já sei o que eu tenho que fazer, sabe? Eu sei, eu e minha família, nós sabemos o que a gente tem que fazer. Se a gente sai de máscara, higieniza a mão, né? Procura não sair. E não é que tá sendo fácil, tá sendo difícil para todo mundo. Mas é um momento que a gente deveria se unir, sabe? E não é o que tá acontecendo. Como que a gente vai exigir união pro povo se a desunião tá vindo de cima? Quem deveria tá dando exemplo não tá. O povo fica perdido. Será que isso que tá passando na TV é verdade? Será que é mentira? E aí no meio de tudo isso eu pergunto pra você, como que tá a sua cabeça? Como que você está aí por dentro? Principalmente se você faz parte do número imenso de famílias
que deu adeus ao seu ente querido. E é disso que eu quero conversar hoje. Muitas pessoas rompem a relação com Deus e com a religiosidade quando vivem uma experiência profundamente dolorosa. É aquele momento que você se sente magoado, você se sente vítima, você se sente perdido. É aquele momento que bate uma revolta e que você pergunta: por que comigo? Por que com a minha família? Se Deus existe, por que Ele permite a dor e o sofrimento? Será que Deus está vendo o nosso sofrimento, as nossas lutas? E se Ele vê, por que Ele permite a gente passar por isso? Por que Deus permite a dor? Gente, talvez seja essa a maior questão da humanidade. Na verdade, se Deus existe, se Deus é bom e justo, por que Ele permite a dor? Daí vem algumas crenças e algumas religiões que elas tentam explicar isso de uma forma para conformar, sabe, as pessoas e colocam como recompensa para essa dor, para esse sofrimento, o paraíso. Aí falam assim: olha, você está sofrendo agora, mas fica tranquilo que quando você morrer, você vai para o paraíso. E lá você vai viver feliz para sempre. Só que esse tipo de resposta não conforta. Porque quando você olha do lado, você percebe que a distribuição dessa dor é desigual. É como se todos nós tivéssemos que pegar um trem e pagar uma passagem para chegar no paraíso. Só que cada um paga um valor diferente nessa passagem para subir nesse mesmo trem. E é aí onde as pessoas passam a não acreditar em Deus, na justiça. Porque se o paraíso existe, se eu estou sofrendo hoje e eu vou ter como recompensa chegar nesse paraíso, por que eu estou sofrendo mais do que outra pessoa? Tem pessoas que a gente olha que parece que nunca conheceram o sofrimento na vida, gente. Passaram longe do sofrimento. A gente vê pessoas honestas, extremamente honestas, justas, passando por maior experiência de dor do mundo, com doenças, enfim, com N coisas. E ao mesmo tempo a gente olha para o outro lado e a gente vê pessoas extremamente injustas, ruins, fazendo maldade para outras pessoas, porém bem e felizes, se dando bem, felizes da vida. E aí é aquele momento que a gente para pensar novamente: onde está a justiça divina? A gente encontra bebês que mal chegaram ao mundo e já passam por uma situação extrema de dor e de sofrimento, muitas vezes para o resto da vida. E daí você pensa: por quê? Por que um bebê indefeso que acabou de nascer passa o resto da vida lutando contra uma doença incurável? Quantas famílias passam por uma situação assim? Será que essas famílias ainda conseguem acreditar em Deus? Essas famílias conseguem ter fé? Porque quando elas olham do lado, são milhares, milhões de famílias felizes, com os filhos fortes e saudáveis. Por quê? Por que Deus permite
essa diferença, essa distribuição desigual da dor. E falando em filho, você olha mães encontra mães na comunidade com 10 filhos, tudo escadinha, tudo passando fome, descalço, passando frio, sem estudo, muitas vezes fuçando no lixo, lavando o rosto no esgoto. E você encontra mulheres bem de vida que poderiam dar de tudo pro filho, de tudo, e que passam uma vida inteira lutando e não conseguem ter um filho, não conseguem ter a experiência de ser mãe. Por quê, gente? Por quê? Por que Deus permite isso? Tanta desigualdade. Se Ele é soberanamente bom e justo. Muitas religiões tentam explicar tudo isso, mas não conseguem. Porque você até se sente um pouquinho consolado, confortado. Mas quando chega a dor de verdade, quando ela bate na sua porta, e isso eu posso falar para vocês com convicção, porque eu sei, eu conheço a dor. Quando ela bate na sua porta, se você não tiver força e uma base segura, você não suporta. Você não suporta imaginar que você está sendo vítima e que Deus apontou o dedo para você e disse: você vai sofrer. Você não consegue suportar esse sentimento de injustiça que chega, que bate dentro de você. E é nesse momento que você precisa ter uma fé racional, uma fé sólida, que se aprofunde, que te faça pensar, que te faça compreender quais são as razões de Deus. Gente, não tem como a gente passar uma tempestade sem falar de fé. Porque se com Deus é difícil, sem Deus eu garanto que é muito pior. Quando a nossa filhinha Luna foi embora, eu costumo dizer que foi como se um meteoro tivesse caído em cima da nossa casa e destruído tudo. E a gente depois se viu ali, no meio daquele monte de escombros, sabe? Pegando tijolinho por tijolinho, passando o cimento e tentando subir de novo a nossa casa. Foi muito difícil. Então, hoje eu posso dizer com convicção que eu conheço a dor. Eu não sei exatamente o que você aí do outro lado está passando, mas eu posso dizer que eu conheço a dor. E a dor de perder, a gente fala perder, mas a gente sabe que não perde ninguém. Mas a dor de ver um filho partir é muito grande. É tão grande que hoje eu vivo com meio coração. Eu falo que eu sobrevivo com meio coração. Uma parte de mim está faltando. Eu não quero vir aqui hoje impor para vocês o meu modo de pensar, achando que a minha pequena sabedoria é universal e que todo mundo tem que pensar desse jeito. Mesmo porque cada um tá num grau de evolução, gente. Eu não posso impor para ninguém viver uma experiência que é minha. Vocês entendem? Porque Deus só entra no seu coração se você deixar. E eu, Samantha, não sou nada. Eu não vou conseguir te levar até Deus. Só Jesus pode isso, o nosso mestre, o nosso modelo. Eu não vim aqui ficar falando para vocês do que eu faço. Eu quero mostrar para vocês o que eu busco diariamente na minha vida. E o que se passa aí dentro de você hoje, só você sabe. Todo mundo tem uma bagagem, gente, tem uma forma de pensar, tem uma percepção, teve uma criação, sabe? Teve uma religião.
E nós, seres humanos, a gente tem a mania de separar as coisas, de ter que nos filiar a alguma coisa. Ah, eu sou desse time, eu sou palmeirense, eu sou corintiano. Ah, eu sou católico, ah, eu sou evangélico, ah, eu sou espírita. Ah, eu sou filiado a tal partido político. Ah, eu sou a favor, ah, eu sou contra. Jesus veio aqui, ele não ensinou religião pra gente. A religião foi criada pelos homens. Então a gente se filia àquilo que faz mais sentido pra gente. Então eu costumo dizer que a religião, a crença de cada um é um território muito sagrado. Você não pode julgar, você não pode falar, você não pode entrar nesse território sem pedir permissão. E é o que eu peço pra vocês hoje. Porque talvez o que eu tô falando aqui vai entrar no ouvido e vai sair outro. Muita gente sempre escreve: Samantha, você é maluca. Não, não é assim. Sabe, eu percebo pessoas extremamente assim, bitoladas, sabe? Querendo mostrar sua verdade, querendo me convencer do contrário. Pessoas, se elas estão felizes assim, que bom, que bom. Se essa crença que você tem hoje consegue te segurar no momento da dor, ótimo, continue. Continue. Se você faz o bem para as pessoas, se você faz caridade, se você tenta todos os dias ser uma pessoa melhor, se a sua religião te incentiva a ser uma pessoa melhor, continue nela. Não mude por ninguém, por nada. Sabe? Porque religião não é o templo que você frequenta. Não é esse círculo de pessoas que você está acostumado sabe, a se fechar. Não é essa caixinha. Religião não é esse conjunto de regras, sabe, do que você tem que fazer. Não é essa pilha de livros espíritas que você tem assim na sua estante. Religião é Deus, e Deus é um só. E quando Ele te toca profundamente, nada e nem ninguém muda o que está dentro de você. Quando você estabelece uma conexão de verdade com Deus, por mais que você tenha dificuldades, e essas dificuldades vão aparecer, elas vão surgir, porque aqui a gente não está no paraíso, não é verdade? Por mais que surjam essas dificuldades, você não cai. Você fica que nem o coqueiro. Você balança, mas não cai. E eu desejo hoje que eu consiga fazer dessa oportunidade que a providência divina está me dando, que eu consiga tocar o coração de vocês, não de uma forma ruim, que eu consiga tocar o coração de vocês para trazer conforto, trazer nem que for um pouquinho de esperança, para que você continue tendo forças para seguir a sua vida. Porque a dor da saudade, a dor de ver alguém partindo, a dor de você se achar injustiçado, a dor de você se sentir vítima, a dor de você ficar perdido, de você olhar os bens do seu ente querido e não ver mais ali, de você lembrar do sorriso, de você lembrar da comida da sua mãe. Ninguém vai passar isso por você. E eu não tô aqui para te trazer uma fórmula mágica que vai arrancar essa dor do seu coração. Não. Não. Isso você vai ter que passar. Eu tô aqui para talvez te trazer um pouco de esperança, para te trazer um pouquinho de consolo, de conforto, sabe? Para que eu consiga talvez fazer você pensar um pouquinho, para que você volte a confiar em Deus, que você reconstrua a sua fé e a sua união com o Criador, sabe? Não como uma coisa que você não pode atingir. Não aquele Deus distante. Não, esse Deus que está aí dentro de você. Quem sabe eu, com a minha experiência, eu consiga te trazer um pouquinho de esperança. E eu desejo que hoje eu consiga, humildemente, que a minha mensagem humildemente chegue no seu coração, que você consiga entender e se reerguer. A doutrina espírita, ela não vem fazer milagre, pelo contrário.
Ela não vem arrancar sua dor. Você só vai conseguir sair dessa sua dor quando você sair da posição de vítima. Quando você olhar para o lado e você verificar que existem muitas pessoas em situações e condições muito piores que a sua. Você não é vítima. Tudo o que acontece tem um propósito, nada é por acaso. Todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo. Eu, você, todo mundo. Eu não estou desejando mal para ninguém, é a realidade. Todo mundo vai um dia e nós nunca vamos estar preparados. Nunca é a hora. Hoje você está chorando a perda de um parente, né? De uma mãezinha, do irmão, de um tio. Poxa, por quê? Por que ele foi? Por que agora? Sabe? Gente, ia chegar a hora. E foi dessa hora porque Deus quis assim. O seu ente querido cumpriu a missão dele. Sabe, eu sei que pode ter sido de uma forma dolorosa, que talvez vocês não conseguiram ficar no velório, que foi tudo muito triste, muito solitário. É o que está acontecendo muito agora. Eu sei disso, mas tudo isso tem um propósito. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Esse conforto, porque eu me sinto privilegiada por ter tido contato, por ter conhecido a doutrina espírita. E eu não estou falando isso como se a doutrina espírita fosse uma pérola rara, sabe? É particular dos adeptos a essa filosofia. Eu não quero que você entenda a doutrina espírita como se ela fosse exclusiva, como se Deus tivesse privilegiado aos espíritas um conhecimento sagrado, secreto. Sabe? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Eu acredito que a doutrina espírita, ela é universal. Sabe? O que os espíritos superiores trouxeram pra gente através do Allan Kardec, do trabalho lindo do Allan Kardec, isso é um presente para a humanidade, não é só para os espíritas. Porque Jesus prometeu que Deus ia nos enviar o Consolador prometido. O Consolador prometido. Se me amam, disse Jesus, sigam os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai para que envie outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Será o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas todos o conhecerão, porque ele estará sempre ao lado dos homens. O Consolador, que é o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu já havia falado. João 14:15 a 17:26. Porque na época Jesus só podia falar por parábolas. Gente, naquela época as pessoas nem sabiam nada do amor. Naquela época as pessoas se matavam, cortavam a cabeça uma das outras. Vocês têm noção como que eram muitos anos atrás? Se até hoje a gente vê umas atrocidades, imaginem vocês como era isso naquela época. Então Jesus, ele não podia falar, sabe? As pessoas não iam entender. Se até hoje a gente tem dificuldade para entender, que dirá naquela época? Então Jesus prometeu que ele ia nos trazer o Consolador prometido. E o Consolador prometido, na minha concepção e dos adeptos à doutrina espírita, é o Espiritismo. O Espiritismo proporciona para as pessoas que sofrem a certeza de que elas não são vítimas e de que elas não estão sozinhas.
O Espiritismo nos propõe uma fé racional, traz explicações claras, amplas, objetivas, diretas, sabe? Que nos coloca a raciocinar a nossa fé, a encontrar respostas para as nossas dúvidas. Primeiro você tem que escutar, você tem que pensar, você tem que sentir, você tem que racionalizar, você tem que observar, até isso fazer sentido para você. Quando isso faz sentido para você, você se blinda. E por mais que você passe dificuldades, você não cai. Bom, em primeiro lugar, eu indico para você o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá ao contrário aqui, tá? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, tem o capítulo 5, que é assim: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que são pobres, pois será deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados. São felizes os que choram agora, pois irão rir. Mas ai de vocês, ricos, que têm a sua consolação no mundo. Ai de vocês que estão saciados, pois terão fome. Ai de vocês que estão rindo agora, porque irão gemer e chorar. O que diz esse capítulo? Esse capítulo diz que as nossas dores, se não são resultado desta vida, elas são resultado de vidas anteriores. Somente a reencarnação, ela pode explicar tantas diferenças e a distribuição desigual da dor. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão ser desfrutadas na vida futura. Sem a certeza da vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam o menor sentido. Mesmo com essa certeza, é difícil entender a utilidade do sofrimento para que alguém possa ser feliz. Alguns dizem que é para ter mais mérito. Então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar tal condição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? E o que é ainda mais difícil de compreender é ver as coisas boas e más divididas de forma tão desigual entre viciosos e virtuosos. Difícil também é ver os bons sofrerem ao lado dos maus, que prosperam. A fé na vida futura pode nos consolar e nos levar a ter paciência, mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça divina. Então, as contrariedades da vida têm uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Quando nós falamos de aflições atuais, nós estamos falando de aflições que nós mesmos estamos causando para a gente aqui, nessa vida, na nossa intimidade. As contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente, outras em vidas passadas. Quando procuramos as origens dos males terrenos, vamos encontrar em nós mesmos a responsabilidade pela maioria deles. Quanta infelicidade nos traz o egoísmo.
Porque a felicidade está em compartilhar. E o egoísta não consegue compartilhar. Imagina você ganhar tudo que você desejou e você viver numa ilha deserta, sem poder compartilhar com ninguém. Não é verdade? Isso é um sofrimento. E a inveja? Quanto sofrimento nos traz a inveja, gente? A pessoa invejosa, ela não se contenta com o que ela tem, ela não dá valor ao que ela tem, ela só dá valor ao que as outras pessoas conquistaram. Imagina o sofrimento que essa pessoa tem por dentro. E o vício, gente? Uma pessoa viciada, ela começa usando um pouquinho de droga. Daqui a pouco ela tá roubando, tá matando para sustentar o vício. Quanto sofrimento essa pessoa tá causando para ela? E a raiva? E a raiva? Gente, a raiva dá câncer. A raiva te corrói por dentro. Quanto sofrimento a raiva nos traz, o ódio. E o fanatismo, gente. O fanatismo, a intolerância. Quantas pessoas aí são mortas por causa da opção sexual delas? E o ciúme. Quantas e quantas histórias a gente vê de casais que não suportam a separação, que matam por causa dos ciúmes, que se matam por causa de ciúmes. Olha quanto sofrimento o ser humano causa para ele mesmo. Quantos pais tornam-se infelizes por causa de seus filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde a infância? Por indiferença e comodismo, deixaram crescer neles o orgulho, o egoísmo e a tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, ao colherem o que semearam, ficam espantados e aflitos, com a falta de respeito e a ingratidão dos filhos. Então esses sofrimentos atuais são sofrimentos que têm a ver com o nosso caráter, com o nosso jeito de ser. Muitas vezes a gente sabe que a gente tem um defeito, mas a gente não quer mudar. Então se uma pessoa está falando para você, poxa, você é assim, outra falou também, outra falou, será que não está na hora de você parar um pouquinho, se olhar no espelho e falar, meu Deus, será que eu sou assim mesmo? Será que não seria bom eu mudar? E isso é muito difícil a gente enxergar os nossos defeitos, enxergar os pontos que a gente tem que mudar. E é aí que está o segredo da vida. Não é fácil. Você tem que lutar contra você mesmo. Dizem que nós somos os nossos piores inimigos, não é verdade? Às vezes basta uma faísca para você aflorar aquilo que você tem dentro de você. Se você parar para prestar atenção, não é uma pessoa que faz você sentir raiva. A raiva já está ali dentro de você. A pessoa só acendeu. Porque se você não tivesse a raiva dentro de você, essa pessoa não ia conseguir te atingir. Entendeu? O homem normalmente é o ator de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecer isso, acha mais fácil e menos humilhante para sua vaidade colocar a culpa na sorte, na providência, na chance desfavorável ou na sua má estrela, quando na verdade a má estrela é a sua própria negligência. Então cada imperfeição moral gera um sofrimento na gente. Gera um sofrimento e uma consequência de coisas por causa disso. Então muitas vezes a pessoa olha para si e fala, ai Deus, por que eu? Por que está acontecendo assim comigo? Muitas vezes se essa pessoa parar para refletir, ela mesma está causando essas coisas nela. Vou te dar outro exemplo, o dinheiro, né? Tem pessoas com tanto dinheiro, gente, isso é tanta responsabilidade, vocês nem imaginam. Porque o dinheiro, ele pode sim te trazer felicidade, mas ele pode te levar para o buraco. Porque através do dinheiro, muitas coisas, muitas imperfeições morais podem aflorar em você. O egoísmo, né? Você pode passar a humilhar as pessoas por causa do seu dinheiro.
Você pode querer comprar o mundo, achar que você é melhor que muitas pessoas. Você pode subir, pode se achar. Então tudo isso são coisas que nós mesmos causamos pra gente. São as causas atuais das nossas aflições. Não há uma só falta, por menor que seja, que não acarrete consequências mais ou menos dolorosas. A experiência adquirida através do sofrimento faz com que o homem perceba a diferença entre o bem e o mal. É também um alerta para a necessidade de se melhorar, evitando assim novos erros. Se não fosse desse modo, o homem não teria motivo algum para se corrigir. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por consequência, a sua felicidade futura. Algumas vezes, a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já está perdida e as forças já estão desgastadas, e o mal não tem mais remédio. Então o homem diz: se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantos erros teria evitado? Se fosse recomeçar, faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Tal como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia. O homem também diz: perdi a minha vida. Mas assim como o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador e uma nova jornada começa, permitindo recuperar o dia perdido após o desencarne, também brilhará para o homem o sol de uma nova existência, onde ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para construir um futuro melhor. Algumas vezes acontecem coisas com a gente que parece que um meteoro caiu em cima da sua casa, em cima da sua cabeça. Parece que você foi atingido por uma bala perdida, um raio. As causas que dão origem às aflições do homem podem ser classificadas em dois grupos: as aflições cujo homem é o próprio culpado e as aflições que aparentemente são alheias à sua vontade e que parece atingi-lo como que por fatalidade. Existem acidentes que o homem provoca por sua irresponsabilidade e imprudência, e outros que nenhuma precaução poderia evitar, como por exemplo perda de pessoas amadas, perda daqueles que sustentam a família, calamidades naturais, enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram do indivíduo a possibilidade de ganhar a vida com seu próprio trabalho, como as deformidades físicas, a idiotia, o cretinismo, etc. São coisas que você não está esperando, que te pegam de surpresa. Por mais que você tenha feito tudo certinho, parece que você não conseguiria impedir isso de acontecer na sua vida. Qual a explicação para as crianças que morrem pequenas e que da vida só conheceram o sofrimento? São esses problemas que nenhuma filosofia ou religião pôde explicar até hoje, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de que a alma e o corpo fossem criados ao mesmo tempo e de que sua sorte dependesse apenas de uma única existência terrena. Também seria difícil explicar por que recém-nascidos passam por sofrimentos tão grandes, pois se não fizeram bem, também não fizeram mal. Pelo princípio de que todo efeito tem uma causa, e admitindo-se que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Se a causa vem antes, sempre antes do efeito, e ela não está na vida atual, só poderá estar em uma vida anterior. Quando somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos nessa vida, seguramente fizemos em outra. É uma conclusão da qual ninguém pode fugir e que demonstra toda a lógica da justiça de Deus. De uma hora para outra você enfrenta um sofrimento terrível. Seu filho nasce com uma doença incurável. Você sofre um acidente e fica tetraplégico. Como explicar? A
gente, como explicar se você fez tudo direitinho? Como explicar essa aflição? Daí vem o Espiritismo, nos traz a sua mais alta dose de consolo. Você não é o projeto de uma única vida, você não é consequência de uma única vida. Você já viveu milhares de vidas. O sofrimento do homem se deve aos erros cometidos por ele mesmo, nesta vida ou em vidas anteriores. Por uma rigorosa justiça divina, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá ser tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou empregou mal a sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com seus próprios filhos e assim por diante. Por ser a Terra um mundo de provas e expiações e pelas diversas existências vividas, é possível explicar as grandes diferenças existentes na distribuição da felicidade entre os homens bons e maus desse planeta. Essa diferença na distribuição da felicidade é apenas aparente, pois só conseguimos analisar a vida presente. Aquele que elevar o pensamento a ponto de abranger uma série de existências compreenderá porque cada um tem o que merece, uma vez que a justiça de Deus nunca falha. Uma única vida é insuficiente para explicar a nossa vida. Uma única vida é muito pouco para você amar incondicionalmente uma pessoa que você viu pela primeira vez. Ou odiar. Você pode encontrar hoje na fila do banco, no banco do ônibus, numa reunião de trabalho, uma pessoa que você se relacionou há milhares de anos. Você pode passar por um sofrimento hoje, tal qual você foi preparado há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, e só agora você tinha condições de passar por essa situação. Não devemos pensar que todo o sofrimento suportado nesta vida seja devido a erros cometidos no passado. Na maioria das vezes, são provas escolhidas pelo próprio Espírito, com a finalidade de concluir sua depuração e apressar o seu progresso. Há todo um planejamento antes da gente vir, nada é por acaso. Por isso que nós não podemos avaliar uma pessoa pelo exterior, pelo corpo físico dela, pela cor dela, pela opção sexual dela. Nós todos somos espíritos, espíritos imortais. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade do espírito, pois o que é perfeito não precisa mais ser provado. Um espírito que já possui um certo grau de elevação e que quer avançar ainda mais, pode solicitar uma missão, uma tarefa a cumprir, e quanto mais difícil tiver sido o trabalho para realizá-la, maior será a sua recompensa. Nós trazemos com a gente experiências boas e experiências ruins. Quando a gente chegou aqui nesse planeta, já tinha um planejamento, nós aceitamos isso. Só que aí quando a gente vem aqui, a gente se perde, muitas vezes. É como um doente recusando o remédio, recusando ir para o hospital. E aí muitas vezes a gente erra de novo e atrasa tudo, todo aquele planejamento que foi feito. A gente não consegue passar, a gente não consegue superar. E aí a gente tem que voltar aqui e repetir muitas vezes a lição. O espírito só pode alcançar a felicidade completa quando se tornar puro, pois qualquer impureza impede a sua entrada nos mundos felizes. É como o passageiro de um navio atingido pela peste e que não pode entrar em uma cidade até que esteja totalmente descontaminado. Através das diversas encarnações, o espírito se livra, pouco a pouco,
de suas imperfeições. As provas da vida, quando bem suportadas, fazem com que o espírito evolua, pois elas purificam e apagam as faltas. São como os remédios que limpam as feridas e curam os doentes, porque quanto maior for o mal, mais eficiente deve ser o remédio. Aquele que sofre deve saber que cometeu muitos erros em existências anteriores. Por isso, deve ser grato a esse sofrimento, pois através dele vai antecipar a sua cura. Aceitar o sofrimento de maneira resignada, sem lamentações, é sempre proveitoso para o desenvolvimento do espírito. Caso contrário, terá que reencarnar para recomeçar tudo novamente, tantas vezes quantas forem necessárias. Então, muitas dessas nossas aflições hoje, nós pedimos para passar e muitas foram impostas. Foram impostas, porque ia ajudar no nosso crescimento. Olha como as coisas se transformam. Quantas coisas boas também a gente está vendo aí no meio dessa pandemia. Não é verdade? A dor, o sofrimento, muitas vezes ele faz desabrochar na gente coisas que, se não fosse por isso, iam ficar ali guardadinhas. Então a gente tem que permitir que o Consolador prometido, ele entre no nosso coração e ele faça sentido pra gente. Porque se ele ficar só na nossa cabeça, no momento de dor a gente não suporta. Não adianta você chegar num velório de uma mãe e falar: fica tranquila, seu filho vai viver, seu filho tá vivo em outra existência, fica tranquilo. Não adianta isso, gente. Não adianta você querer pegar ninguém a laço e botar coisas na cabeça da pessoa. Por isso que eu falo pra vocês, a gente tem que todo dia construir a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. Sabe, isso que eu falei de ficar com fone de ouvido na hora que você tá cozinhando, na hora que você tá lavando louça, escutando coisas boas, sabe? Palestras, nossa, isso, quando você percebe, você tá tão forte, sabe? E assim, não é você querendo puxar uma pessoa a laço e querer colocar tudo isso na cabeça dela, não é? E vou dar um exemplo, no velório da minha mãe, enfim, foram várias pessoas lá pedindo para fazer oração. E eu deixei. Eu nem sei qual a religião dessas pessoas. Sabe? Alguns proferiram umas palavras lindas ali, naquele momento. Sabe? Mesmo porque são pessoas de várias religiões que estavam ali para dar o último adeus à minha mãe, né? Então eu deixei algumas pessoas falarem lá do lado do caixão dela, alguns abriram a Bíblia, falaram. Mas teve um senhor que ele passou dos limites. Ele começou a falar, porque Deus, e aí chegou um momento que ele começou a falar de outras religiões, que o que as pessoas pensavam era errado, que não estava certo, que não sei o que era o que estava na Bíblia, tal. Ele começou a fazer um discurso no velório da minha mãe. E eu tentei interromper ele, falei: Senhor, por favor, o senhor já terminou? Olha, não fala mal de determinada religião. Tem muitas pessoas aqui que são adeptas a essa religião. Parecia que ele nem me escutava, gente. Eu interrompi, eu pedi para ele se retirar com toda a educação. E ele, não satisfeito, sacou um monte de panfletinho assim e foi lá pro fundo da salinha do velório e começou a distribuir esses panfletinhos para as pessoas, falando que essa era a igreja, que as pessoas naquilo que as pessoas tinham que acreditar. Eu achei aquilo tão chato, tão feio, tão sem necessidade, gente. E foi difícil, viu? Ele saiu e ainda foi falando alto assim, sabe? Falando, aí as pessoas, ninguém quis comentar nada, né? É um momento tão difícil para a família ali. E eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, algumas pessoas parecem que elas sofrem uma lavagem cerebral. Elas querem impor a sua crença em alguém. Então, não adianta isso, gente. É aquilo que eu falo. A sua religião é o que está dentro de você. É o que tem que te fazer bem.
É o que tem que te consolar e te deixar em pé no momento da dor. A dor é o supremo teste da fé. E é por isso que muita gente, quando perde a fé, fica de mal com Deus. Por isso que muitas pessoas viram ateus, se distanciam da religiosidade, se revoltam e não conseguem nem falar mais em Deus. E você só consegue sair da posição de vítima quando você olha do lado e vê pessoas e vê situações piores do que a sua. Você só consegue aliviar a sua dor quando você adquire conhecimento, quando você consegue se convencer de que o que aconteceu com você tinha que acontecer, quando você consegue se conformar, quando você consegue se consolar e você restabelece a sua união com o Criador. Daí a sua dor começa a aliviar. Enquanto você ficar revoltado, enquanto você continuar se fazendo de vítima, enquanto você se fechar, você não vai conseguir passar essa dor. Não tem remédio, não tem profissional que consiga arrancar essa dor de dentro de você. Só você pode fazer isso. Esse é o nosso maior desafio, gente, diante da dor. Porque a gente vive como se a gente fosse imortal, né? Aqui na carne. Se a gente nunca fosse morrer, então nós nunca vamos estar preparados. Nunca é o momento, né? Então se Deus perguntasse pra gente aqui, pode ser daqui uma semana? Pode ser amanhã? A gente nunca está preparado. Então a morte, ela sempre nos surpreende, não é verdade? E aí, não é só a questão da partida, né, do seu ente querido. É muita coisa envolvida. E eu falo isso como experiência própria, sabe? A gente tem que ser muito forte. A gente tem que ter muita fé. Porque tirando a partida do ente querido, tem os traumas que ficam. Poxa, como que estão essas pessoas hoje que não estão mal conseguindo se despedir dos seus entes queridos, né? Um monte de vala aberta, sabe? As pessoas sendo jogadas ali, os caixões lacrados, sabe? Você vê o sofrimento de um ente querido sem ar, implorando pelo ar. Gente, como superar todos esses traumas que ficam aqui dentro da cabeça, se não for com a ajuda de Deus? Não existe outra fórmula, não existe remédio, não existe. E nesse momento muita gente quer desistir da vida. Muita gente quer desistir da vida, porque a dor é tão intensa, o desespero é tão grande, que a pessoa é capaz de tirar a sua própria vida, achando que essa dor vai ser aliviada. É num ato de desespero. E eu digo para vocês, com convicção, pelo pouco que eu sei, pelo pouco que eu leio, pelo pouco que eu escuto, que não adianta você querer interromper a sua vida, porque o seu sofrimento só vai aumentar. Nós somos espíritos. A gente não está limitado a esse corpo. Nós não somos essa carne, gente. Nós somos muito mais do que isso. A vida continua depois da morte. O seu ente querido está lá do outro lado. Vivo. Ele só trocou de veste, ele não tem mais esse corpo físico que está lá apodrecendo na terra ou que virou pó. Acredite em mim, interromper a sua vida não vai adiantar, porque só quem pode tirar a vida de alguém é Deus. Sendo bem claro para você, nós vemos aqui com uma bateria carregada. Só Deus sabe o tanto que vai durar essa bateria. Às vezes a gente até consegue prolongar um pouquinho. Não vou me adentrar nisso.
com a permissão de Deus. Se você interrompe a sua vida, a sua bateria continua no lugar, onde você deixou. Você vai ter que gastar essa bateria. Então não faça isso. Não interrompa a sua vida. Você vai ter que ser forte, vai ter que ser corajoso, e você só vai conseguir isso através de conhecimento, através de uma fé, através de respostas. Mas para isso você vai ter que buscar. Não adianta você ficar sentado na sua casa chorando, se fazendo de vítima. Levanta e caminha, e caminha. Gente, eu li um livro esses dias que chama assim, ó, Crianças no Além. Ele foi psicografado por Chico Xavier. E tem uma parte interessante aqui, que é enfim, o livro conta de uma família que perdeu 3 filhos de uma vez no acidente. E que os pais ficaram malucos, desesperados, né? E depois de um tempo, eles conseguiram receber uma carta através do Chico Xavier. O livro tem a carta aqui na íntegra. Chama Crianças no Além. Tá? Um livro pequenininho, fininho. Tem 78 páginas. E o filho mais velho que escreve essa carta para os pais, que dita essa carta para os pais. E ele deixa bem claro que todo esse sofrimento, tudo isso que a gente passa aqui quando a gente perde um ente querido, toda essa dor, todo esse choro, essa lamentação, essa revolta, eles sentem tudo lá do outro lado, gente. Porque da mesma forma que esse início, essa nova fase é difícil para quem fica aqui, também é diferente para quem chega lá. Né? É uma fase de adaptação, de readaptação. Então, esse livro deixa bem claro isso. Desde que acordei aqui, ouço seus gritos do coração, suas palavras que não são faladas, suas preces de aflição no silêncio e suas lágrimas que aí na terra ninguém vê. Mas peço à Senhora, em nome da nossa Sheilinha, do João Batista e em meu nome, para viver e viver com fé em nosso reencontro. Mamãe, se não fosse a falta que a gente experimenta de casa, se não fosse a voz da Senhora e do Papai por dentro de mim, eu diria que tudo está bem. Mas posso dizer agora que tudo melhorará, quando melhorarem na paciência e na confiança. Temos repouso, mas o repouso é atravessado pelas recordações que se fazem tão vivas como se fossem relâmpagos coloridos e parados em nossas lembranças. Nessas telas da alma, vemos o que se passa à distância e, além disso, suas vozes, mãezinha, nos alcançam por todos os meios. Peço a você que é nosso querido anjo da guarda, entregar a Deus os acontecimentos de fevereiro. Não chore mais com desânimo e aflição. A Senhora, sempre carinhosa e sempre imensamente boa para nós, não choraria mais com tanta angústia se visse a nossa querida Sheila cair de aflição, querendo ir ao seu encontro, sem poder. Ajude-nos, querida mamãe. Eu acho importante a gente pensar nisso, porque não é que a gente não possa chorar. Isso é impossível, né? Nós somos seres humanos. Mas a gente tem que tentar não se revoltar. Tem que tentar compreender a situação. E é por isso que eu falo e vou sempre repetir que o Espiritismo é o Consolador prometido mesmo. Ele entrou dentro do meu coração. É por acreditar, por confiar, por ter a certeza que a minha filha vive, a minha mãe vive em outro plano, sabe? Que nós estamos juntas em pensamento, que nós estamos ligadas. É por acreditar e confiar na providência divina, sabe? Que eu consigo levar o meu dia a dia, que eu consigo ficar bem comigo mesmo e com as pessoas que me rodeiam. Gente, eu já falei outra vez desse livro,
Chama Laços de Amor Eterno. É do James Van Praagh. Tá ao contrário aí para vocês, tá? Como a relação entre pais e filhos transcende os limites físicos e os mantém conectados mesmo após a morte. Esse livro é maravilhoso. Ele traz muito entendimento, sabe? Ele traz cartas dos filhos que já partiram. Enfim, eu recomendo muito. Olha, meu livro tá todo grifado, porque assim, são coisas muito lindas que tem aqui. É uma mensagem muito linda para os pais, sabe? E eu recomendo, não só para os pais, para as pessoas que perderam seus entes queridos, viu? É um livro que fez muita diferença na minha vida. E ele tá aqui ainda, porque eu tive vontade de reler esse livro esses dias. Porque conforme o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, leituras que a gente fez lá atrás, quando a gente relê, faz outro sentido. Sabe? A gente consegue ter uma visão muito maior do livro. Gente, olha, outro livro que eu recomendo também para vocês é esse, Felicidade é Algo que se Aprende, da Lúcia Cominato. Ó, é um livro que foi psicografado pela irmã Maria do Rosário. Esse livro é maravilhoso, tem mensagens lindas, lindas, lindas aqui, diárias. E esse livro aqui é um livro, tá até despencando, ó. É um livro de cabeceira da minha cama, sabe? A gente usa aqui em casa também para fazer o evangelho no lar, viu? Eu recomendo também, gente, um momentinho assim com a família, sabe? O evangelho no lar é muito importante, é um momento que a gente se reúne, eu e Maura Lorena, é lindo de se ver, viu? É muito simples, dura meia hora, geralmente 40 minutos, nós sentamos os três no sofá, né? E a gente abre um livro, geralmente eu começo com esse da Lúcia Cominato, leio uma mensagem que tem aqui, a gente reflete, comenta alguma coisa, e aí eu leio um pedacinho do evangelho, um trechinho, a gente também comenta, a Lolo fala, lógico que a gente começa com uma prece, enfim, né? Eu dei uma pulada aí. E depois a gente lê também, gente, uma questão do Livro dos Espíritos. Olha aqui o meu como tá, cheio de marquinhas. Nesse livro aqui, vocês vão encontrar muitas, muitas, muitas respostas para todas as suas dúvidas, viu? Muita gente confunde, acham que Allan Kardec, quem é adepto ao espiritismo, eu não gosto de ficar falando nós espíritas, mas os adeptos ao espiritismo, né? Muitos acreditam que a gente acha que Allan Kardec é Deus, Jesus. Não é nada a ver, viu, gente? Não tem nada a ver isso. Ele simplesmente recebeu uma missão e ele cumpriu essa missão com brilhantismo, viu? Eu aconselho vocês, assim, que é muita coisa se eu for falar agora aqui. Eu posso, enfim, falar um pouquinho mais sobre isso em outros vídeos, mas eu aconselho, recomendo também para vocês assistirem o filme do Allan Kardec, tá no Netflix. Então, através desse filme, vocês vão conseguir entender, tô meio torta aqui, né? Vocês vão conseguir entender a história, da onde surgiu esse livro, viu? Eu acho que é um bom começo, viu? Para quem não conhece a doutrina espírita, tem vontade, tem curiosidade. Eu acho importante você começar pelo livro, né? Pelo filme do Allan Kardec. E aí depois você vai entender, você vai ter vontade de ler o Livro dos Espíritos. Automaticamente você vai ter, que eles estão todos interligados, né? Você vai querer saber sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E assim vai, né? Eu vou colocar todos esses livros aí na descrição, tá bom? Aqui embaixo do vídeo. Olha, um livro também que faz parte dessa coleção da Allan Kardec é o Livro dos Médiuns. Tem muita coisa importante aqui, muitos esclarecimentos aqui também para vocês. Sabe o que eu faço? Eu tenho todos esses livros do lado da minha cama. Então eu acordo pela manhã e mesmo antes de vou lá, faço um xixi no máximo e venho para minha cama, que é o momento que a mente ainda tá meio vazia, né? Tem dia que eu não consigo não, viu, gente? Quando eu tô com muitos compromissos, muitas coisas para fazer, eu já levanto. Isso é ruim, eu não gosto. Mas às vezes acontece, sou ser humano. Então às vezes eu tenho que resolver algumas coisas antes
depois eu sento para fazer minha oração. Porque não adianta. Aí eu tento me concentrar na oração, eu não consigo, porque eu já estou preocupada com as minhas coisas, né? Então, o que eu faço? Eu leio um pedacinho de cada livro desse, sabe? Eu vou marcando onde eu tô. Um pedacinho mesmo, porque senão não adianta você querer fazer uma leitura muito grande todo dia que você não vai conseguir dar conta. Acaba ficando cansativo e você acha que está lendo e você não está prestando atenção, né? Não é só questão de ler como obrigação, sabe? É para entender. E esses livros são muito... Eu gosto muito desse Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Ele deu uma arrumadinha, sabe? Uma organizada... de uma forma que ficou muito mais clara ainda a leitura, sabe? Algumas palavras que a gente não sabe o que significa, ele já coloca a tradução no rodapé e tal. Ele deu uma boa ajuda, assim, pra gente que quer estudar, né? Outro livro também, ó, O Céu e o Inferno, também do Allan Kardec. Aqui, eu ainda vou fazer um vídeo só falando disso, do céu e do inferno. Né, para quem acredita ainda em demônio, que tem aquela imagem, sabe, ruim, né, que as pessoas, enfim, que algumas crenças trazem pra gente. Esse livro aqui, ele esclarece muito a gente, sabe, o que é o céu, o que é o inferno, viu? Eu recomendo também. Então, geralmente eu pego um pedacinho de cada um. Tem outros aqui do lado da minha cama. Eu comprei recentemente um por indicação do Haroldo Dutra. Esse daqui chama Pensamento e Vida. Eu não comecei a ler ainda. E eu pretendo ler o quanto antes. Viu, gente? E eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas palestras que eu assisti do Haroldo Dutra e que me tocaram profundamente. Eu sou fã dele. Fã da sabedoria que ele tem. Ele nem imagina o tanto que ele me ajuda. E é assim, por essas circunstâncias que vêm, que surpreendem a gente, que a gente muitas vezes não sabe explicar, que a vida se renova e que a gente desabrocha o que tem de melhor dentro da gente. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus então respondeu: Em verdade eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então perguntou a Jesus: Como pode nascer um homem que já está velho? Como este homem pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: Em verdade eu digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não há por que se admirar quando eu afirmo que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como acreditarão quando eu falar das coisas do céu? Chamavam de ressurreição o que o Espiritismo mais apropriadamente chama de reencarnação. A ressurreição é o retorno à vida de um corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, uma vez que os elementos desse corpo já estão há muito tempo desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, mas em outro corpo. Esse outro corpo, que é formado pelos pais atuais, nada tem em comum com o corpo anterior, já desintegrado. A palavra ressurreição poderia ser aplicada a Lázaro, que entrou em estado de letargia, mas não a Elias nem aos profetas, pois esses já haviam desencarnado. Algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. O princípio de que se vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço,
Os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de tendências. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram-se uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram, como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes, os espíritos ligados por afeições ou simpatias partem juntos para uma encarnação. Reúnem-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizades, onde trabalham pela sua evolução. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados, e os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. Após cada existência, todos terão dado um passo a mais na busca do aperfeiçoamento, pois à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. O egoísmo e as paixões diminuem à medida que se afastam da matéria. Assim, os espíritos podem percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que o carinho que sentem uns pelos outros sofra qualquer interferência. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre Evangelho no Lar. Primeiro, a gente se organiza, pega os cobertores se a gente tiver com frio, né, para fazer Evangelho no Lar. E é um momento muito sério. E mas antes de preparar tudo, a gente coloca as águas fluidificadas pelos espíritos do bem. A gente começa o Evangelho assim, a gente reza primeiro, depois a minha mãe eu abro as páginas do livro e eu dou pro papai, pra ele ler. Aí ele lê e a gente depois conversa do que estava falando. A minha mãe sempre fala que está falando do amor. E vocês já ouviram falar do aborto? Matam um neném na barriga da mamãe. E tem médicos que fazem isso, que são muito malvados. Como é que eles podem fazer isso? Eles devem chorar, sabe? E lágrimas do olho deles, por quê? Para abortar. Aí, quando acabou todos os livros de ler, aí que a gente encerra o nosso evangelho, mas terminando com uma oração, pedindo obrigada pelo dia de hoje. É um momento relaxante. E eu faço livros para o evangelho, como esse aqui, ó. Ó, vocês veem que eu sei fazer livros, né? É evangelho. A gente faz muito e ainda Deixa eu meu. ver o que tá escrito ali. Ó. Evangelho, entendi. Tá, porque eu não sei escrever direito, não, mais ou menos, né? E você gosta, filha, de fazer o evangelho? Sim, mãe, aparece na câmera. Sim, aparece, eu já mostrei. Já mostrei pras pessoas. Ó, pessoal, nossa, hoje eu rasguei esse livro. Você que fez? Sabe por quê? Porque eu achava que abria assim pra cima. Aí, mas abria de O que lado. tá escrito aí no seu evangelho? Ó. Deixa eu ver. Isso você não tinha me mostrado. O que tá escrito? Ó, ter amor Deus obrigado. Nossa, te amo, Deus, obrigada. É porque eu escrevi assim dois. Entendi. E não dava pra pensar o que né? O que tá escrito aqui? Nossa, eu tive muita dificuldade pra escrever isso aí. Sério? Porque eu não sabia o que escrever. Entendi. O que tá escrito aqui? Evangelho para todos nós. Nossa, você não tinha me mostrado isso. Não tinha te mostrado porque você não tinha tempo pra ver. Você tá pintando o cabelo. Eu tava pintando o cabelo? E aqui? Eu amo Jesus demais. Mais? Demais.
Ah, eu amo Jesus demais. Entendi. E precisa corrigir algumas coisinhas que você escreveu. Não sei escrever direito. E aqui, o que, Mas que é? ninguém é perfeito, né, pessoal? Lógico, ninguém é perfeito. E o que tá aqui? Te amo. Te amo. Uau, filha, adorei Dá seu pra escrever evangelho. mais coisa. Entendi. O que é aqui? O que tá escrito aqui? Jesus É... é a melhor para mim. Jesus é o melhor pra você? Ah, que fofo, filha. Amei, viu? E pessoal, Parabéns. você escreve. Em homenagem a Jesus, a gente faz o evangelho porque a gente aprende o amor, que Jesus veio aqui na terra para ensinar o amor. E a gente agradece pelas coisas boas e pelas coisas ruins. A gente é muito feliz. Pessoal, um beijo para vocês. Façam o evangelho no lar, é muito importante. Beijo!